Bom dia. Essa é a nossa aula 21 sobre máximo divisor comum. Eu vou tentar explicar para vocês aí um pouquinho o que é o máximo divisor comum, utilizando a definição que vocês têm aí no conteúdo que foi disponibilizado para vocês, tá? Bom, o máximo divisor comum entre dois ou mais números é o maior número que divide esses dois ou mais números de maneira exata. Então, aqui eu fiz um sublinhado. Tá? Então, vamos ver aqui algumas coisas que são mais importantes. Tá? O nome, máximo divisor comum. Tá? Ele é o maior divisor comum, ou seja, ele é o maior número que divide dois ou mais números de maneira exata. Tá? E o que significa maneira exata? Exatamente significa que eu vou dividir e não vai sobrar nada, resto nenhum. Por exemplo, o número 4 dividido por 2. O 2 é divisor do 4, porque quando eu faço essa divisão, não sobra resto. 2 vezes 2, 4, para 4, 0. Mas se eu tivesse 3 dividido por 2, o 2 já não é divisor do 3. Porque nessa divisão aqui já vai sobrar o resto 1. Tá? Então, para ser divisor, ele precisa não sobrar nada. Tá? Bom, continuando. Nós podemos encontrar todos os divisores e depois comparar qual é o maior, exatamente como a gente fez com o MMC. Lembra que a gente achava todos os... A gente colocava ali um conjunto de múltiplos, depois o outro e comparava quem era o menor múltiplo. Nos divisores também podemos, só que não fica uma maneira prática, porque às vezes a gente não consegue encontrar todos os divisores de um número. Tá? Então, nós vamos aprender aqui já direto a maneira das divisões sucessivas. Tá? O que são as divisões sucessivas? Foi como a gente fez no MMC. Colocamos os números lado a lado e fazemos as divisões pelos números primos, tá? Então, divisões sucessivas. Nesse método, nós escolhemos os números primos que dividem todos os números ao mesmo tempo e fazemos a divisão. Essa palavra todos é muito importante, tá? Porque no MMC a gente ia dividindo até que o quociente fosse 1. Aqui no MDC, às vezes o quociente não vai chegar no 1, porque eu preciso dividir os números pelo mesmo número primo. Então, aqui eu estou usando o exemplo do 30 e do 40, que você já tem aí no conteúdo, tá? Eu preciso dividir o 30 e o 40 pelo mesmo número primo. Tá? Então, às vezes, a gente não vai chegar no 1, vai terminar essas divisões sucessivas antes, como a gente vai observar aqui. Vou puxar já aqui para cima, o nosso exemplo. Bom, então eu quero encontrar o MDC entre o 30 e o 40. Antes da gente encontrar o MDC, eu vou escrever os números primos aqui do lado, porque eu vou usar eles, tá? Aqui na parte de baixo. Então, o primeiro número primo é o 2, depois o 3, 5, 7, não liguem a minha letra, porque tá horrível, 11, 13, 17. Bom, vou parar por aqui. Se eu precisar de mais números primos, eu completo a minha sequência, tá? Vou colocar o 30 e o 40 lado a lado, como eu disse. 30. Opa, ficou horrível esse 30. Vou ver se eu consigo fazer mais bonitinho. 30, 40 e a barrinha vertical. Aqui do lado direito eu vou colocar os números primos, tá? Mas somente aqueles que dividem os dois ao mesmo tempo, o 30 e o 40. Então, o número 2, ele divide o 30 e o 40? Divide, porque o 30 e o 40 são pares. Então, eu posso começar por ele. Dividir por 2 é você achar a metade. Mas se você não consegue achar a metade, então faça um rascunhozinho aí do lado. Ó, vou até fazer, eu vou puxar aqui do ladinho para fazer um rascunho da minha continha. Vou fazer aqui. 30 dividido por 2.
O 3 é maior que o 2, então eu vou pegar ele para começar a minha divisão. Tem 3 na tabuada do 2? Sabemos que não. O mais próximo é o próprio 2. Só que eu não posso esquecer que aqui no quociente, 2 vezes 1 é que dá o 2. Faço a continha de menos. 3 tira 2, sobra 1. Abaixou o 0. 10 tem na tabuada do 2? Tem. É o 2 vezes 5. 10 para 10, 0. Ó, não sobrou nada, porque o 2 é divisor do 30. Esse 15 é que vem aqui embaixo, do número 30. Com o 40 eu faço a mesma coisa. Não sei achar a metade do 40? Faço a continha de divisão. Exatamente como a gente acabou de fazer aqui. Deixa só eu apagar. Vixe, bem. Vou fazer aqui a continha do 40, dividido por 2. 4 é maior que o 2, vou pegar ele. 4 tem na tabuada do 2, é o 2 vezes 2. 4 para 4, 0. Quando você abaixa esse 0, ele faz parte da conta, então eu tenho que completar 0 aqui. 2 vezes 0, 0, e 0 para chegar no 0, 0. Eu não preciso fazer essa conta final, tá? Essa daqui que eu tô passando o marca-texto. Eu não preciso, mas se vocês quiserem, não tem problema. Embaixo do 40, o 20. Bom, agora aqui, 15 e 20. Vamos puxar para cá de volta para olhar os números primos. Eu não consigo dividir o 15 e o 20 pelo 2, porque o 15 não é par. Então, esquece o 2, eu vou para o próximo. Eu consigo dividir o 15 e o 20 pelo 3? Também não, porque o 15 divide, mas o 20 não tem na tabuada do 3. Agora eu vou para o próximo número, o 5. Eu divido 5, o 15 e o 20 por 5? Divido, porque terminou em 5, terminou em 0. Então, aqui o próximo número primo é 5. 15 dividido por 5 é achar quem na tabuada do 5 multiplica e o resultado dá 15. Já sabemos que é o 3. E 20 na tabuada do 5 é o 4 vezes 5. Bom, agora o 3 e o 4. Ops, o 3 só divide por ele mesmo. E o 4 é par, não divide por 3. Portanto, a minha decomposição, as minhas divisões sucessivas acabam aqui. Não tem como dividir o número 3 e o número 4 por um mesmo número primo. Tá? Então, ó, veja só, eu não vou chegar no 1. Eu vou parar a minha continha aqui. Quem é o MDC? Agora eu multiplico os fatores comuns aqui que eu consegui dividir. 2 vezes 5, 10. Então, o meu MDC entre 30 e 40 é o 10. Esse é o maior divisor entre os dois números. Tá? Não é muito difícil, porém vocês precisam ter um pouquinho de atenção aí na hora de fazer as divisões. Espero que tenha ajudado aí um pouquinho nessa nossa aula de MDC. Beijos!